Edi Chapla, presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. E a questão da poda de árvores no interior do município, principalmente próximo à rede de alta tensão, é uma bandeira que o sindicato já vem levantando há um bom tempo. Hoje, esse trabalho desenvolvido em parceria com a Copel, com a cooperativa Cercar, com a prefeitura e com o sindicato, vai criar bons frutos para o nosso interior? O agricultor pode ficar mais seguro com relação ao fornecimento de energia elétrica? Com certeza, a gente vem, como você disse, trabalhando há um bom tempo nessa questão, né? Nós temos aí muitos prejuízos dentro das atividades que os produtores exercem, e chegamos hoje, juntamente com a Copel, aí, para esse mutirão de limpeza, principalmente aí nas redes de alta tensão. Então, com certeza, diante do que o pessoal da Copel apresentou, e já estão aqui com as equipes e que hoje, a partir de hoje, estarão fazendo essa limpeza nas redes de alta tensão. Então, com certeza, os produtores rurais vão ter um benefício quanto a essa questão. Demorou essa questão, né? Eu praticamente estou há 6 anos aí já envolvido nesse debate, juntamente aí com a federação. E agora nós conseguimos aí chegar nesse mutirão de limpeza aí das redes de alta tensão. E essa luta não vai parar. Não é porque a Copel começou o trabalho que o sindicato vai esmorecer nessa cobrança. Não, com certeza, nós vamos continuar, né? Porque assim, o que se trata hoje nessa questão de limpeza das redes de alta tensão, sobre a questão da poda, da vegetação, dizem que é em torno de 40% a eliminação dos problemas, mas e os outros 60% são do quê? Então nós temos que continuar batalhando, né? Porque nós temos aí a outra questão que é a variação de tensão nas redes. Então essa variação de tensão talvez não seja a questão da vegetação. A vegetação deve estar ligada diretamente à questão de queda das chaves, né? Então a falta de energia elétrica. E qual você então os próximos passos para atender essa demanda? Não, nós com certeza pedimos aí para os produtores rurais continuar trazendo aqui os problemas, né, para o sindicato rural, traz a unidade consumidora com o nome, com o problema, e com certeza a gente vai trabalhando um documento aí para ser apresentado juntamente à federação, que nós temos lá o Luiz, que faz parte de uma das cadeiras dos conselhos da Copel Distribuição. Então nós temos esse acesso que é transferido, todas essas questões de dificuldades que o produtor tem, são transferidos para esse setor através do Luiz da FAEP. Edio, e também existe a importância do recadastramento por parte dos produtores de suínos, produtores de aves. Como funciona esse recadastramento e até quando esses produtores devem fazer? O prazo não tem um prazo estipulado, né? Mas nós pedimos o quanto antes que o produtor faça isso, porque ele vai ser cadastrado dentro de uma questão de prioridades lá que a Copel vai fazer sua religamento da energia caso ocorra essa falha. Então é imprescindível que o produtor compareça na Copel e faça esse recadastramento ou faça via site. Mas para verificar isso, o produtor tem que pegar a fatura dele de energia elétrica e tem um primeiro campo lá em cima, atividade que ele exerce na sua propriedade. Então muitas propriedades vai estar lá, produtor de suínos, produtor de aves, produtor de peixe, enfim, todas essas atividades elas têm que estar descritas naquele campo. Elas estando descritas dentro desse campo, o produtor vai ter prioridade no religamento caso ocorra a falta de energia elétrica. A importância, então, que esse recadastramento seja feito o quanto antes e não esperar acontecer um incidente para fazê-lo. Com certeza, nós não podemos dar essa folga, digamos assim. Nós precisamos que o produtor faça o quanto antes esse recadastramento. É muito importante, como eu disse, ele vai estar dentro de uma linha ouro, que eles chamam, né? Então, dentro de uma prioridade de restabelecimento de energia elétrica. Edio, e o produtor rural tem um canal próprio de comunicação com a Copel. Caso haja queda de energia, ele pode ligar para esse número. Qual é ele? Então, para esses produtores que estão lá cadastrados, o que nós falamos aqui em questão de recadastramento da atividade que o produtor exerce,
Então existe um número 0800 643 7676. Então esse número, através desse número, ele pode fazer uma ligação direta e é um número exclusivo para o pessoal do agro. Então isso também foi uma conquista em relação a todas essas questões que a gente esteve envolvido nos debates aí da energia elétrica. André Locatelli é o gerente da unidade Copel de Marechal Cândido Rondon e ele fala dos serviços que estão sendo desenvolvidos em Marechal Cândido Rondon de hoje até sábado e que visa a poda de árvores. Então, hoje uma parceria importante, né, um pontapé inicial importante sendo dado, né, mais de 20 equipes trabalhando aqui, mais de 50 profissionais, né, de várias áreas, várias cidades, né, tudo isso para melhorar a qualidade do fornecimento da energia do povo de Marechal, né, deixar a população calma. Toda a área rural, todas as árvores do município onde que teria que ser feito podas estão mapeadas, né? Tem algumas que carecem de liberação do IAT, mas essas liberações estão sendo todas solicitadas. Então, nos próximos meses, a Copel estará com muitas equipes fazendo essas podas para cada dia mais melhorar a qualidade do fornecimento da energia, em especial do pessoal da área rural, que é o pessoal que mais sofre, né? São muitas as obras também que estão sendo feitas aqui em Marechal Cândido Rondon. Se você for olhar por cada região, aí, por cada vila, você vai ver postes na beira da estrada. Então, estão sendo redes novas construídas, todas essas redes com cabo protegido, né, que a árvore toca e já não tem tantas aberturas. Então são muitas as obras mesmo em Marechal. Entre Marechal e Toledo são os municípios que mais estão sendo atendidos pela Copel com obras novas, né? A gente percebe que a nossa região é uma das regiões do Brasil que proporcionalmente está mais se desenvolvendo, né? A região oeste do Paraná é a região que mais está se desenvolvendo e o Paraná é o estado que mais está se desenvolvendo proporcionalmente no país, né? Então a Copel não pode ficar para trás disso. Então são muitas as obras de estruturantes mesmo que estão sendo feitas na nossa região, né? A parte urbana da cidade também vocês vão ver muitas obras, né? A poda urbana deve chegar em Marechal no final desse mês, para começo do mês que vem. Então será feita toda a parte de poda urbana. Então se você tem uma árvore na frente da sua casa, muito possivelmente logo que está incomodando a rede, logo ela será podada, né? Então, uma garantia de que esse serviço não ficará apenas por 3 dias, e sim que ele é um programa permanente da Copel? Exatamente. A Copel ela também está ampliando o seu quadro funcional, né? A Copel percebeu que, em especial a nossa região aqui, ela tem crescido acima da média, então está sendo feito um reforço, né? Essa semana é uma semana muito emblemática para a Copel, né? Então em Toledo estão entrando, ela voltou a contratar eletricistas próprios, né? Então isso vai vir não só para Toledo, que é o projeto piloto, mas vai vir para todas as cidades, né? Em especial aqui as cidades que estão sendo contempladas pelo projeto Copel Agro. Então muito possivelmente antes até do final do ano nós veremos eletricistas próprios Copel sendo contratados aqui em Marechal e região. Nesta quinta-feira acontece aqui na Cercar a reunião das cooperativas com a Copel e o município de Marechal Cândido Rondon, visando a campanha de poda de árvores no interior do município. E é uma bandeira que a Cercar, através da sua presidência, Celso, tem defendido junto ao OCEPAR e junto à Copel. A importância desse trabalho que está sendo realizado hoje em Marechal Cândido Rondon. Eu digo sim, é o início de um trabalho que foi dado há algum tempo atrás e hoje vem começando a colher os frutos. A intercooperação entre todas as entidades para que a gente possa fazer algo em torno do melhor envio de energia elétrica para o nosso associado e nossos clientes também do interior de Marechal Cândido Rondon. É muito importante esse trabalho e ele só consegue ser feito se unirmos todas as forças. E hoje temos aqui todas as equipes reunidas para essa reunião. Presidente, já foram várias reuniões que os senhores e sua equipe participaram em Curitiba com o CEPAR. É possível que a partir desse momento hoje aqui em Marechal Cândido Rondon a manutenção aconteça de forma mais contínua? Positivo, João. Ontem nós tivemos a primeira reunião com as cooperativas de infraestrutura do Paraná e a Copel para dar início a um trabalho de manutenção em rede. Então, a cooperativa Cercar e a cooperativa Serpa de Palotina se prontificaram a fazer um plano piloto de 60 dias como teste para esse trabalho. Primeira etapa, só vamos poder bater chave. Da segunda etapa em diante, então, serão aprimorados os trabalhos, como conserto de rede, troca de algum produto com defeito.
A Cercar e a Serpa, que o senhor citou há pouco, são cooperativas que levaram a eletrificação rural para o interior dos municípios. No caso da Serpa Palotina, Cercar Marechal Cândido Rondon. E muitas vezes o pessoal confunde o trabalho da Cercar, achando que é a Cercar que tem que fazer esse serviço de manutenção das redes. Mas não é, isso é uma responsabilidade da Copel. Possível. A rede alta é da Copel. Nossa responsabilidade é a rede baixa, do transformador até na casa do cliente ou do associado. E agora, depois dessa reunião, nós vamos poder começar a bater chave na rede alta também. Só questão de alguns dias e acertar o contrato ainda, então já vai se dar início ao trabalho que nós vamos lutando desde o início que nós assumimos. 2023, a gente já vem conversando com a Copel para que chegasse nesse ponto, onde é que nós pudéssemos ajudar, auxiliar a Copel nesse trabalho. Então, com toda a segurança possível, a Cercar também vai poder fazer essa manutenção. Isso. Agora em diante, então, a gente vai poder começar a bater a chave na rede alta também. André, gerente regional da Copel, em Marechal Cândido Rondon, no lançamento desse projeto que visa a manutenção da rede de alta tensão, especialmente com relação à poda das árvores. Fale sobre esse trabalho e o que está sendo desenvolvido. No dia de hoje, nós concentramos aqui dezenas de equipes para fazer as atividades de poda e roçada, tanto na região urbana quanto na área rural. Então é um dia onde a gente faz toda essa movimentação com diversas equipes para mostrar para a população que a gente está trabalhando, mostrando nossas equipes em campo, acima de tudo com segurança, em parceria com a Prefeitura, com a FAEP, com a UCEPAR, com as demais cooperativas aqui em Rondon com a Cercar. Então isso é para a gente evitar uma ação preventiva, evitando que a vegetação chegue até a rede e cause depois falta de energia, seja numa unidade única, numa casa, numa propriedade rural ou até numa área grande da região urbana. Então a gente aproveita para fazer esse grande movimento no dia de hoje, mas as ações já haviam iniciado dias atrás e vão continuar aí por alguns dias ainda até que a gente consiga eliminar esses pontos críticos de vegetação próxima à rede. A Copel mapeou alguns pontos. Gostaria que o senhor citasse exatamente esses pontos que serão atendidos nessa etapa. Tem alguns pontos aqui na região urbana de Rondon, nós temos algumas coisas na região de Quatro Pontes, em Bom Jardim e em alguns outros pontos ali de alimentadores nossos que a gente chama assim, né? Aquela rede que vai até, chega em média tensão, até a casa das pessoas, dos consumidores, né? Então esses pontos aí foram mapeados, onde serão feitas centenas aí de podas em árvores, e roçada, que a gente pega por metros quadrados de roçada, a gente vai passar dos 100 mil metros aí quadrados de roçada na vegetação. Um dos segmentos que mais sofre impacto quando há falta de energia é a cadeia produtora de proteínas. E mais de 80% dessa cadeia produtora de proteínas está concentrado no oeste do Paraná. Ou seja, os produtores de frangos, produtores de leites e os produtores de peixe. E são os que mais têm prejuízos. O que fazer para conseguir atender a uma demanda mais constante de energia para essas propriedades? Esse tipo de ação é justamente para isso, vem ao encontro para agir preventivamente para esses produtores, esses consumidores não ficarem sem energia e não atrapalhar a sua produção, né? Então a Copel, além disso, ela tem as questões de obras estruturantes, onde a gente pega a rede que está hoje o traçado está passando pelo meio da vegetação, a gente traz para a beira da estrada, para ficar mais confiável, para quando vier os nossos eventos climáticos, que aqui também no Oeste, além de toda essa concentração da cadeia de produção, também os temporais acabam entrando por aqui na maior parte das vezes, né? Então ela limpando a rede, fazendo essas ações preventivas para quando chega ali a primavera e o início do verão, onde a gente tem vários eventos climáticos, para que a nossa rede sofra o menos possível e consequentemente haja menos desligamentos, né? E a ideia também é trabalhar sempre em parceria com o próprio produtor rural, a gente limpando a faixa, depois para que ele mantenha a faixa da rede dele na propriedade dele limpa, sem árvores chegando próximo à rede, para que haja menos desligamentos, porque a gente sabe que hoje a produção rural é uma indústria muito sensível, né? Qualquer falta de energia, seja por minutos, já pode afetar ali a produção
desses produtores rurais. Um outro contexto também é a geração distribuída, que acaba sobrecarregando as redes de distribuição. A geração distribuída é um grande desafio de todas as distribuidoras, né? É sempre ressaltando que é uma tecnologia, um benefício que veio, vai ficar, mas ele ainda nos traz alguns desafios de como lidar com a grande quantidade de geração distribuída que começou-se nos últimos anos, intensificou muito essa geração, né, em termos de potência gerada, e a nossa rede nós estamos trabalhando para que a gente fique da melhor maneira possível, adaptada e consiga suportar toda essa geração para que também não haja nenhuma intercorrência ali, para que não haja até mesmo oscilações na hora que entra a geração distribuída, na hora que sai a geração distribuída, no dia que está céu limpo, está gerando, na hora que passa uma nuvem, na hora que chega o final do dia que para essa geração. Existe toda uma inversão do fluxo de potência, que a gente chama, né? Então isso pode trazer algumas variações na tensão. Então a gente está estudando, planejando e fazendo obras também para que isso afete o menos possível nossa rede e possa continuar existindo a geração e novos consumidores, novos geradores possam também se beneficiar desse projeto. Desculpa. Obrigado, André. Beleza. Coordenador técnico do CEPAR esteve inclusive essa semana em Brasília participando junto com o presidente da Copel e com o senador Sérgio Moro da reunião e que visa a busca de uma solução com relação à questão de energia elétrica no interior do estado do Paraná. A importância dessa reunião e das demandas que vocês apresentaram. Para nós é muito importante ter essas discussões, essa abertura de diálogo com a Copel, porque o que a gente percebe hoje no meio do rural, a qualidade de energia ela está bastante a desejar. E essa abertura de diálogo é justamente para isso, para que a gente possa, em conjunto, fazer ações de melhoria, porque nós precisamos de energia em qualidade e em quantidade lá no meio rural. A OCEPAR já há alguns anos vem levantando essa bandeira da energia rural. Quando nós vamos ter efetivamente uma solução? É isso que nós estamos procurando com as ações como essa de hoje, para que a gente possa levar para o produtor essa melhoria sentida dentro da propriedade rural. Existe uma norma técnica que a Copel possui o seu direito de manter a interrupção até 16 horas. Isso prejudica muito o produtor rural. Há alguma iniciativa no sentido de modificar essa norma? Um dos pontos que nós levantamos, inclusive no Senado, é essa diferença do que existe quanto regra, que ela é técnica, ela é utilizada, ela é regulamentada pela própria ANEEL, mas a percepção do usuário com relação à falta de energia ela é muito diferente. Então, para que a gente possa ter um pouco mais junto a percepção do usuário com aquilo que é medido de fato pela agência reguladora. É sabido que 16 horas de máquinas parando de funcionar, como refrigeradores, as próprias ordenhas e tudo mais, é extremamente prejudicial, danoso e que gera prejuízo no interior. Sim. Isso é um ponto que a gente precisa melhorar em muito. Hoje os sistemas de produção já são muito mais complexos e aí questões de minutos podem trazer toda uma danificação aí para o sistema produtivo dentro da propriedade. Então são pontos que precisam ser melhorados com certeza dentro das normas. E o que os produtores podem esperar? Melhoria e um atendimento de qualidade para a energia para o meio dele.